É senso comum hoje em dia que Peppa Pig é uma série que conquistou o mundo e literalmente passa em praticamente todos os países do planeta. Mas existem muitas diferenças entre alguns episódios para cada região, e em alguns lugares, Peppa é simplesmente banida por ter associação com crimes. Você sabia disso? Peppa foi um desenho que simplesmente viralizou em proporções absurdas na China lá por 2015, quando recebeu mais de 13 bilhões de visualizações na plataforma de streaming estatal da China. Só que não muito tempo depois, todos os resquícios de Peppa na China foram obliterados da face da terra sem deixar nenhum rastro, porque a porquinha inocente britânica foi rapidamente adotada como a mascote principal de uma gangue criminosa perigosíssima na China. Aparentemente, a pronúncia de Peppa Pig em mandarim pode ser associada à gíria Shehuiren, que quer dizer pessoas da sociedade. E isso fez com que uma gangue específica começasse a usar a Peppa literalmente como mascote e como principal forma de se identificar como membro daquela gangue. Tatuagens são muito mal vistas na China, e membros dessa gangue começaram a literalmente tatuar Peppas gigantes em suas costas e em outros lugares do corpo. Imagine, é como se fossem as carpas e dragões que a Yakuza usa no Japão, mas ao invés disso, é uma porquinha de traço todo tosco, parecendo desenho de criança. Todas aquelas teorias sobre a Peppa ser mal criada, não respeitar ninguém, aparentemente finalmente tiveram certo fundamento na China. Mas isso durou pouco tempo, pois um tempo depois rolou um reposicionamento da marca, e Peppa foi relançada na China, mas dessa vez sem grandes problemas como aquele. Mas eu aposto que você não estava esperando essa informação hoje, né? Então pegue suas porquinhas gangsters, porque hoje separamos mais fatos super curiosos sobre como Peppa é alterada, censurada e até mesmo banida de outros países, aqui no canal Planeta Teen. Existe outro caso de banimento da Peppa em outro país, mas nesse caso foi apenas um episódio. No episódio Senhor Pernas Finas, Peppa encontra uma aranha e fica morrendo de medo dela, e vai contar para o Papai Pig. E ele, em sua sabedoria de paspalhão que nunca faz nada certo e sempre é o alvo das piadas, diz que Peppa não deveria temer as aranhas, porque elas não podem fazer mal e são nossas amigas. Oi? Como é que é? Quem sabe isso funcione com as aranhas britânicas que devem só tomar chá às 5 da tarde e que estão lidando com problemas de imigração em massa, mas em outras partes do mundo isso não funciona assim. Mas agora, imagina se você é um pai ou mãe que mora na Austrália e vê esse desenho dessa porca falando para os seus filhos não terem medo de aranhas. Deixa eu repetir. Não ter medo de aranhas. Na Austrália. As aranhas da Austrália têm casa própria e podem derreter a sua cara com uma baforada de fogo. Existem casos de pessoas saindo no soco contra cangurus, mas não tem como fazer isso com uma aranha que atacou seu filho porque ele achou que aranhas são amigas. Cangurus, por mais fortes que sejam, só têm 2 braços, aranhas têm 8. Não tem como sair no braço com um bicho desses. Nem veneno para aracnídeos funciona porque as aranhas da Austrália usam os venenos como whey protein antes de malhar. Outro episódio que foi banido em diversos países foi o episódio O Parquinho. O episódio em si não tem nada demais. Não é como o episódio da aranha em que certos elementos específicos de algum país podem ser mais perigosos do que em outros lugares. Mas o episódio foi banido apenas por regulamentações diferentes do que é aceitável para um programa pré-escolar. Nesse episódio temos Peppa e George indo de brinquedo em brinquedo nesse parquinho, e algumas das brincadeiras foram consideradas perigosas demais para o público do desenho, pois como as pessoas nessa idade são facilmente impressionáveis e influenciáveis, certas emissoras de alguns países acharam melhor não exibir o episódio para evitar problemas. Um bom exemplo de como esse episódio pode dar ideias erradas para o público pré-escolar é essa cena em que a Peppa vai se balançar com o pneu e se enfia dentro do pneu enquanto se balança. O potencial de dar ruim disso aqui é enorme, e mesmo sendo só um desenho bobo, algo dá errado e Peppa fica entalada no pneu. E isso é a coisa mais tranquila que poderia ter dado errado. Outra cena que poderia dar ideia errada também é quando o Papai Pig entala no escorregador e Peppa e companhia decidem subir todos ao mesmo tempo para desentalar o porcão. E depois eles vão um por um pulando e quicando na pança dele. É claro que nós sabemos que isso é um desenho e que isso foi feito apenas para fazer graça com o Papai Pig. Mas dependendo da pessoinha que estiver assistindo isso, pode ser que ele ou ela queira pular na pança de algum adulto deitado ou algo do tipo.
Você sabia que existiam tantos banimentos assim de Peppa Pig? Pois se está aprendendo algo novo com esse vídeo, digite nos comentários a hashtag PeppaBan pra gente saber. Outro episódio que foi banido por completo aconteceu de novo na Austrália. O episódio A Grama Alta não tem nada demais no episódio em si. Apenas vemos Peppa e George se divertindo na grama alta que cresceu no quintal de sua casa, graças à negligência do papai Pig em cortá-la. Até aí, tudo bem, certo? Errado. Pois por mais que grama alta seja algo totalmente inofensivo na maior parte do mundo, temos que lembrar que estamos falando da Austrália. E além de insetos gigantes, animais venenosos, goblins e demônios dimensionais que vivem na natureza australiana, outra coisa igualmente terrível também vive aos montes por lá, e podem ser impossíveis de se perceber em uma grama alta como essa, que são cobras. Isso mesmo, o episódio foi banido por mostrar os dois protagonistas brincando de boa na grama alta, porque isso com certeza poderia causar algo muito traumático em famílias australianas, caso seus filhos não tivessem a cautela necessária para evitar grama alta em qualquer ponto da Austrália. Então, se você vive em qualquer lugar sem ser a Austrália, provavelmente não tem problema brincar ou andar por uma mata alta como essa. Sabe quando você vê algo completamente inocente e que ninguém perto de você pensou nada a respeito e nem viu algo de errado, mas a partir do momento que alguém fala alguma coisa, você nunca mais consegue ver aquilo da mesma maneira? Pois é, a Irlanda estragou um episódio pra mim e eu preciso retribuir o favor e estragar pra vocês também. O episódio Aula no Ginásio é mais um episódio perfeitamente inocente, não é? Peppa e os amigos vão ao ginásio para passar por várias atividades de educação física, ministradas pelo vovô Coelho. Eles sobem cordas, se equilibram, fazem aquecimentos, tudo normal que aconteceria numa aula de educação física, certo? Mas você vendo esses clipes, nós já mostramos o que os irlandeses se ofenderam. E aposto que você nem percebeu, não é? Pois então, note que todos os alunos estão usando roupas brancas. Só que o problema nada a ver é que a Suzy Ovelha também é branca no mesmo tom da camiseta que todos estão usando. E por causa disso, o órgão regulador de programas pré-escolares julgou o episódio como inapropriado. Pois graças à coloração da camiseta com a lã da Suzy, eles disseram que parece que ela está sem roupas. E pronto, agora você também não consegue enxergar outra coisa, igual a Irlanda estragou esse episódio pra mim. Não precisa me agradecer. Quer apagar essa informação da memória completamente? Então rápido, assine o canal e ative o sininho das notificações para poder assistir o episódio do jeito certo. Esse episódio foi banido por um motivo que eu achei muito engraçado. O episódio Bicicletas foi banido de praticamente todos os países em que Peppa é exibida pelo mesmo motivo. O episódio mostrava as crianças andando de bicicleta sem capacete e outros apetrechos de proteção. Os produtores de Peppa fizeram uma pequena alteração e colocaram capacetes em todo mundo, e aí o episódio voltou a ser veiculado normalmente. Só que tem apenas um país em que o episódio original, sem alteração, ainda é exibido. Claro que estamos falando do Brasil, né? Dificilmente alguém se importa em usar capacete enquanto anda de bicicleta por aqui. E por isso ser algo tão normal, as agências de regulação desse tipo de programa não viram nada de errado com o episódio, e por isso ele passa normalmente no Brasil. Você já ouviu aquela frase dizendo que o Brasil não é para amadores? Pois é, acho que isso faz muito sentido agora. E para terminar, temos o motivo mais nada a ver de banimento de episódio de toda essa lista. Se você achava que influenciar gangues e incentivar crianças a saírem no soco com aranhas bombadas eram bons motivos de banimento, claramente não conhece o episódio As Galinhas do Vovô Pig. O motivo do banimento de um episódio inteiro nos Estados Unidos foi: eles falam a palavra estúpido uma vez. É só isso mesmo. Uma vez no episódio, alguém fala a palavra estúpido e pronto. Isso baniu o episódio inteiro. Que motivo mais estúpido, né? E isso vindo logo dos Estados Unidos, que produzem desenhos como BoJack Horseman ou South Park, e que pessoas da idade alvo da Peppa com certeza assistem nem que seja por acidente. Mas, ó céus, uma palavra tão pesada como essa, qual seria o futuro da sociedade?